Boa noite. Obrigado por nos acompanhar em mais um Conexão ND aqui na Record News. E como hoje é terça-feira, é o meu dia no Conexão ND, e eu convidei para um bate-papo bem solto, bem agradável, o vice-prefeito eleito de Florianópolis, Topázio Neto. Boa noite e obrigado por ter vindo. Boa noite, Paulo. É um prazer estar aqui. Muito obrigado por ter convidado. Agora, Topázio, desculpe, eu vou lhe Pelo tratar... amor de Deus, pode tratar assim. Vamos ficar numa conversa aqui. Eu tenho uma curiosidade. Por que um empresário de sucesso acaba entrando na política? Paulo, eu te responderia com outra pergunta. Por que não? Eu penso que cada vez mais a política, é na política que as coisas são resolvidas. Então, as pessoas que têm intenção de ajudar no processo de crescimento da sociedade, melhoria da qualidade de vida das pessoas, têm que fazer um esforço e aprender o processo político e, se possível, participar. Porque é diferente você ficar de fora do processo, muitas vezes reclamando, falando isso, falando aquilo, e você está dentro do ambiente político. Então, a minha decisão foi por esse canal, ou seja, eu quero estar no movimento político para poder fazer, de alguma forma, colaborar com o processo. Porque dizem muitas vezes que a política atrapalha muito mais do que ajuda. Como um empresário, de repente, vai entrar e vai perceber as agruras, vai perceber também as represas, Sim. vai perceber os obstáculos, Mas... porque é muito diferente dentro de uma empresa tocando do que dentro de uma prefeitura ou dentro de um governo do Estado. Sim. E como é que se sente nisso? Não, por isso tem que ter muita humildade quando você decide sair da tua zona de conforto, da iniciativa privada e entrar no setor público, né? Primeira constatação que o empresário tem que fazer, o empreendedor tem que fazer, é que ele precisa aprender muito. E isso eu tenho de sobra. Eu quero aprender muito nesse processo. Segundo, escolher um bom projeto. E o nosso prefeito Jean é um bom projeto para você investir, porque é um cidadão que conhece a cidade, que tem já experiência comprovada e resultado para a cidade. Então, quando eu vi o projeto, quando eu vi a possibilidade de participar desse movimento, que eu chamo de um movimento histórico na cidade, a partir da reeleição que a gente teve agora e que a cidade confiou no prefeito e reconheceu o que ele já fez, eu me senti muito animado, né, a isso, e com muita humildade eu faço parte do projeto do prefeito, vou aprender bastante e ajudá-lo no que for necessário. Você é um manezinho de pé no chão, né? Pé no chão. Criado aonde era o estado do Avaí. Sim. Hoje é o Shopping Beira-Mar, né? Beira-Mar, Shopping Beira-Mar. O que falta para Florianópolis? Florianópolis é uma cidade que encanta a todos que aqui vivem, né, que escolheram Florianópolis para morar ou que aqui nasceram, e aqueles que nos visitam. Florianópolis precisa continuar o seu desenvolvimento com essa visão que nós pretendemos cada vez mais intensificar, que é a visão de que Florianópolis precisa ser uma Florianópolis de todos, que nós temos que cada vez mais fazer a diferença na vida das pessoas. Nós falamos na nossa campanha, desenvolvimento com justiça social, desenvolvimento com redução de desigualdades, desenvolvimento por toda a cidade. Acho que esse é o nosso objetivo, essa é a visão do prefeito Jean, que eu concordo absolutamente com ele, e que nós vamos trabalhar os próximos 4 anos para fazer isso, levar o desenvolvimento em todos os lugares da cidade. Agora, não atendendo esse segmento da justiça social, aonde há injustiça social, há espaço para criminalidade, né? Sim. Há espaço para o tráfico de drogas, há espaço para bandidagem. E hoje, Florianópolis começa a aparecer alguns núcleos preocupantes. Como é que vocês veem isso, apesar que a segurança passa a ser do governo do Estado, mas tem a Guarda Municipal que também pode ajudar? Apesar de que a segurança está muito mais relacionada ao governo do Estado, eu penso que a cidade tem que se aproximar do governo do Estado. Como você bem falou, a Guarda Municipal é um elemento importante nessa equação, mas o que vai ajudar muito é o desenvolvimento da cidade, sob o ponto de vista da geração de emprego e renda e sob o ponto de vista da educação. Nós precisamos mirar muito nos nossos jovens que estão entrando na escola agora, e é essa geração que vai definir o futuro da cidade.
essa visão de cidade, Paulo, uma visão de onde nós queremos chegar com Florianópolis, que o prefeito tem muito claro, porque ele ouve muita população, ele está sempre nos bairros, está sempre trabalhando. Nós precisamos projetar essa Florianópolis dos próximos 10 anos, identificar esses pontos de melhoria e agir nesses pontos agora. Nós não podemos deixar isso para agir no futuro. Nós temos que trabalhar agora para evitar que no futuro a gente tenha problemas maiores. Agora, nós temos um problema bem delicado e grave aqui, que se chama mobilidade urbana, né? Pô, para quem se criou... Eu estou aqui, eu vim para cá para ficar um ano, estou há 26. Então, daqui ninguém me tira. É verdade, é verdade. Agora, você nasceu aqui, é daqui. Uhum. Eu lembro que, logo que eu cheguei aqui, ó, daqui a 5 minutos eu chego aí. É. Hoje não dá, hoje não dá. Dependendo do horário do dia. É verdade. Não, olha... Não está tanto assim, não. Até o horário do dia já está meio mudado aí. Agora, como combater a mobilidade? Isso também não é um problema só de Florianópolis, é das grandes cidades aqui de Santa Catarina. E nós ainda temos um agravante, digamos assim, que somos uma ilha, né? Então, chega um ponto que você cai dentro d'água, cai no mar, né? Eu penso que nos últimos 4 anos muito foi feito. Primeiro, novos modais de transporte. A bicicleta, por exemplo. Poxa, ninguém presta atenção, ninguém não, algumas pessoas não prestam atenção, mas o prefeito duplicou as ciclovias na cidade de 80 para 160 quilômetros. Segundo, a melhoria no pavimento das ruas. O projeto Asfaltaço asfaltou mais de 240 quilômetros. Mas ciclovia tem muito a ver com cultura também. Tem a ver com cultura, por isso que eu acho que é uma questão que você tem que ir educando, tem que ir interconectando as vias. Então, melhoria no piso das ruas faz com que o trânsito flua mais rápido. A interconexão entre bairros. Eu na pandemia agora, estou morando no Rio Vermelho, aqui no interior da ilha. O Rio Vermelho agora, com aquela ligação com a Vargem Grande, eu ganhei seguramente 10 minutos entre o Rio Vermelho e o centro da cidade, porque eu não passo mais pelos ingleses. Eu passo pela Vargem Grande e já saio lá no trevo da SC 401 e já venho para o centro. Então, o Canto do Lamim, lá no Jurerê, você já desviou o trânsito por ali. Então, a Prefeitura tem feito algumas vias marginais e vias principais. O prefeito ontem deu ordem de serviço no acesso a Florianópolis, nas vias marginais da SC 282, que chega em Florianópolis. Então, essas obras são obras possíveis de serem feitas e que vão, aos poucos, melhorando a mobilidade. Uma experiência muito interessante, que alguns gostam e outros não, mas os fatos estão lá, é essa experiência que a Prefeitura está fazendo na Ponte Ercílio Luz, onde ela criou o conceito de que você pode passar pela ponte desde que tenha mais de uma pessoa dentro do carro. Foi feito um cálculo, nós estamos tirando quase 10, o equivalente a quase 10 mil carros das outras pontes, por fato de abrir já tem esse cálculo? Já tem esse cálculo, pelo fato de abrir a Ponte Ercílio Luz para mais de 2 pessoas por automóvel. Como empresário, e já pegaste Covid, né? Já peguei. Mas tudo bem. Passei bem, graças a Deus. Ótimo, virou gripezinha. Não é uma gripezinha, mas passei bem. Daí o seguinte, mas como empresário tem uma visão muito voltada também à economia, Sim, é natural. Florianópolis não suporta mais lockdown. Não. Como é que seria uma conversa entre o prefeito e o vice-prefeito em relação a isso? A gente concorda com relação a isso. Primeiro ponto que nós concordamos, que o mais importante de tudo são as pessoas. São as pessoas que você tem que mirar e achar a solução para as pessoas. Quando eu falo isso, eu estou dizendo o seguinte, não é o comércio que faz o nível de contágio aumentar, porque o comércio segue todos os protocolos, as pessoas têm álcool gel, têm distanciamento, etc, etc. Onde está o nosso problema? O nosso problema está em algumas atividades, vamos chamar assim, clandestinas, festas clandestinas, não sei o que e tal, que a Prefeitura está intensificando a fiscalização. Então, o prefeito tem falado isso e eu concordo com ele absolutamente. Vamos reforçar os protocolos, né? Cada vez mais exigir que as pessoas cumprem os protocolos que estão estabelecidos para o bem de todos, não é para o bem de alguém só, é de todo mundo. Segundo, intensificar os testes. E quando você intensifica os testes, você descobre a pessoa que está contaminada e você separa para que ela não transmita a outras pessoas. Buscar cada vez mais a Prefeitura presente naqueles pontos que não estão seguindo os protocolos e, portanto, a fiscalização aumentar. Com isso, você diminui a propagação da doença e a atividade normal pode retornar à cidade. Nós temos a vantagem de estar entrando no verão, portanto, no verão você tem menos problemas respiratórios, as
pessoas tomam mais sol, mais vitamina, etc. e tal. Então, nós entendemos que com as ações que a E prefeitura mais está preparando, aglomeração nas praias. aí é que você tem que ter um nível de consciência maior, né? Porque se você está na praia com o seu grupo familiar, é a mesma coisa que você está dentro de casa. Agora, o que você não pode ir para a praia é pessoas que não se conhecem Isso, e isso também, misturar. isso também eu acho que praia não precisa estar de máscara. É claro, se você estiver afastado de outras famílias, Não tem problema nenhum. Agora, ficar aglomerado, daí realmente se prejudica e prejudica os outros. agora, Paulo, a nossa Secretaria de Saúde e o grupo da Covid, que não é só a saúde, envolve outras áreas da prefeitura, estão nesse momento debruçados todo esse arranjo dos protocolos da Operação Verão. Então, em breve, a prefeitura vai divulgar aí como que nós vamos trabalhar no verão, reforçando os protocolos, eventualmente com outras medidas de distanciamento social. Mas não se fala em lockdown. Porque era a grande preocupação das Sim. pessoas. Termina a eleição, agora ganhou, então agora vamos fechar tudo de novo. Nem cabe, né? Nem cabe, nem cabe. Seria uma insanidade, porque nós temos condições de assegurar a saúde das pessoas de outras formas que não fazendo lockdown. Eu recebi um material da sua assessora, a Aline, e eu li ali que trabalhaste no Banco do Brasil na área de computação. E nessa área que Depois eu empreendi. empreendeu. Como é que vai ser essa área dentro da prefeitura? Poxa, isso é uma pergunta muito boa. O prefeito tem me incentivado bastante, na qualidade de vice-prefeito, a assumir alguns projetos que ele chama de projetos estratégicos dentro da prefeitura. A prefeitura já vem, ao longo dos últimos 4 anos, melhorando muito a sua eficiência. A gente criou uma série de coisas dentro da prefeitura, ambientes novos, formas novas de tratar os processos dentro da prefeitura. E a nossa missão nesses próximos 4 anos é, efetivamente, aumentar o nível de digitalização dentro do serviço público, em especial na prefeitura de Florianópolis. Nós estamos numa cidade reconhecidamente como a capital, o Vale do Silício do sul do Brasil, ou talvez até do Brasil. E nós temos que aproveitar tudo que nós temos no nosso ecossistema de inovação na cidade e trazer essas soluções para dentro da prefeitura. Cada vez mais a prefeitura tem que estar na mão do cidadão, realmente, num smartphone, onde ele possa acessar os nossos serviços, e alguns serviços já estão no smartphone, mas a gente tem que ampliar isso e dar muito mais, digamos assim, a questão digital para os serviços que a prefeitura presta à população. Essa é a grande indústria sem chaminé que a gente tem aqui, né? Exatamente, exatamente. E ela vem evoluindo muito. O que ela representa economicamente para Florianópolis? Hoje nós temos uma disputa entre o turismo e o setor de tecnologia, né? Em termos de arrecadação de ISS, o setor de tecnologia já arrecada muito mais do que o setor do turismo. São setores diferentes, com características diferentes, com níveis de profissionais e tipos de profissionais diferentes, que têm espaço na cidade para os dois setores e muito mais. A nossa intenção nessa próxima gestão é fazer, Paulo, esse cruzamento dos setores, incentivar que a tecnologia se envolva cada vez mais com o turismo e que o turismo aproveite da tecnologia na atração de eventos para a cidade, de um turismo cada vez mais qualificado e assim por diante. Falando em turismo classificado, a gente teve nós tivemos várias ondas aqui em Florianópolis. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, a onda era os argentinos. Então, todo mundo alugava apartamentos para ganhar algum dinheirinho. Hoje a Argentina, coitada, está numa situação terrível. Mas a qualificação do turismo passa por onde em relação à administração de Florianópolis? Nós estamos vivendo um momento difícil agora por conta da pandemia, então muito do setor de turismo e eventos foi afetado nesses últimos 8 meses. Mas admitindo que o setor volte ao normal a partir de um controle dessa pandemia. A partir da vacina, se Deus quiser. Se Deus quiser, que vai ser, digamos assim, uma solução mais definitiva, né? O que o prefeito tem comentado, e a gente tem comentado, é transformar efetivamente o turismo, continuar transformando o turismo, numa grande plataforma de geração de emprego e renda na cidade. Por que é importante o turismo na cidade? Porque quando vem um turista e gasta aqui 250, 300 reais por dia, você está gerando emprego e renda na outra ponta, seja no restaurante, seja na empresa de eventos, no táxi e vai por aí afora. Quanto mais turista você trouxer
e que mais gaste na cidade, melhor. Então, vou te dar um exemplo. É muito importante que Florianópolis tenha um calendário dos 52 finais de semana do ano, com todos os eventos que nós vamos ter nos finais de semana. Se você vem para um evento de negócios aqui, o seu evento acaba na quinta-feira, mas você sabe que naquele final de semana tem lá um evento de algum assunto que te interesse, gastronomia, náutica, etc., você fatalmente... interligar... Você fatalmente vai estender mais 2 ou 3 dias em Florianópolis. Agora, por que eu preciso definir isso com antecedência? Porque você não define que vem para Florianópolis e volta para a sua cidade naquela semana. Você define 3, 4 meses antes, quando você compra. Lhe interrompendo, quando a gente viaja para fora, a gente faz esse calendário, teatro, o evento aqui. É verdade, é verdade. Então, se nós conseguirmos transformar todas as opções de turismo que nós temos em Florianópolis, que cada vez mais se chama do turismo da experiência, por isso que as pessoas viajam, né? Mas nós temos o turismo ecológico, as trilhas de Florianópolis, maravilhosas, várias trilhas. A gente tem o turismo da gastronomia, com a gastronomia diversificada. Cresceu muito. Cresceu muito, dependendo do ponto da ilha, você tem gastronomia maravilhosa. Você tem o turismo religioso em algumas épocas do ano. Você tem a cultura de Florianópolis, com tradições como o boi de mamão, festa do Divino Espírito Santo, todas as tradições açorianas que nós fomos incorporando. Então, se você coloca isso num grande calendário anual, Paulo, você consegue trazer o turista e reter o turista na cidade. Eu queria lhe fazer uma pergunta, saindo um pouco desse nosso bate-papo, uma pergunta um pouquinho mais apimentada. O Jean foi eleito com 53% dos votos. Foi uma eleição histórica. Sim. Principalmente com uma campanha onde tentaram buscar situações constrangedoras e rasteiras para eliminar a ascensão do prefeito. Daí eu pergunto o seguinte, ele começa a se cacifar para 2022 para concorrer ao governo do Estado. E daí nós temos um vice do Republicanos, o senhor Topázio Neto, que poderá vir a assumir a prefeitura daqui a 2 anos. Mas eu quero essa resposta depois dos nossos comerciais. A gente vai dar uma paradinha agora e daí vamos ver o que ele vai nos contar sobre a relação daqui a 2 anos. Continuamos, então, aqui no Conexão ND, na Record News. Hoje recebemos o vice-prefeito eleito de Florianópolis, Topázio Neto. E eu já lhe dei uma alfinetada, né? Eu já quero descobrir o que vai acontecer daqui a 2 anos. Está preparado para ser prefeito? Não, Paulo. O prefeito tem reafirmado isso, e nós reafirmamos na campanha. A população nos deu 4 anos de mandato, deu especificamente para o prefeito 4 anos de mandato, como reconhecimento do trabalho feito nos últimos 4 anos. O prefeito tem reafirmado isso, a disposição dele é cumprir os 4 anos de mandato. Obviamente que reconheço que você falou, que o prefeito se tornou uma liderança importante no Estado a partir dessa vitória em primeiro turno em Florianópolis, mas vamos deixar o prefeito prefeitar, que é o que ele gosta de fazer. Perfeito. Como política sempre dizem, nos elegeram por 4 anos, mas daí houve um apelo, etc. Mas tudo bem, eu vou ficar... Daqui a 2 anos a gente conversa novamente sobre isso. Tá bom. Lhe constrange um pouco? Não, porque eu vejo realmente o desejo do prefeito de servir a cidade. A gente sabe que a cidade ainda tem alguns projetos que dependem muito da força do trabalho dele e da visão empreendedora que ele tem para a cidade. E ele está muito animado para reiniciar esse mandato de mais 4 anos. Topázio, nesse último bloco aqui do Conexão ND,
eu gostaria um pouco que as pessoas... Claro que durante a campanha as pessoas já se aproximaram, lhe conheceram. Você é daqui, conhece muita gente aqui em Florianópolis, vive aqui, nasceu aqui. Agora, eu queria saber quem é o Topázio Neto. Quem é o Topázio Neto, os desejos dele, as ambições dele. Tem uma coisa que eu já sou teu fã. Eu sei que dentro de casa tem 6 cachorrinhos? Tem. 6 cachorrinhos. E 4 gatos? 2 gatos, Dois gatos. 3 gatos e 6 cachorros. Pô, então já achaste um fã aqui. Ah, é? Eu sou Que cachorreiro bom. também. Mas 6 cachorrinhos dá para Nós moramos, segurar. eu te falei, eu moro num sítio ali no Rio Vermelho. Isso. Então eu tenho um espaço muito grande. E são todos cachorros assim, há um que o meu cunhado mandou, a outra que nós pegamos lá em Blumenau, e aí sempre cachorro adotado, assim. Então tem 6 lá. Pô, então é a família é grande também. Eu tenho 2 filhas, uma tem 23, outra tem 19, que são apaixonadas por bicho. Minha mulher tem a minha idade, 58 anos, também é alucinada por gatos, né? Então a família toda está envolvida ali, né? Mas que bom isso, que bom. E, Topázio, e daí? Eu lhe perguntei no início do programa sobre ingressar na política. Porque, claro que a pergunta, a sua resposta foi ótima. É melhor participar do que ficar do lado de fora criticando. Sim. Perfeito. Tanto que a gente está vendo que mudou um pouco o quadro da participação. Muitas mulheres entraram hoje. Agora, em relação à Câmara de Vereadores, a gente tem a gente percebe que há uma certa resistência em relação ao Legislativo de Florianópolis. Esse novo formato que se criou, como é que vocês estão vendo para se relacionar? Primeiro eu queria te dizer que fiquei muito feliz com a eleição de 5 mulheres para a Câmara Municipal. Eu conversava muito com as nossas candidatas da coligação e elas fizeram um trabalho excepcional, e aqui rendo a minha homenagem a elas, fizeram um trabalho excepcional buscando a eleição de mais mulheres na Câmara. Acho que essa diversidade é importante, essa visão diferente dos problemas é muito importante. Acho que vamos ter uma Câmara muito mais efetiva nessa gestão do que foi na anterior, por essa diversidade. Segundo, eu não acredito que alguém se eleja não querendo o bem da cidade. Todos que se elegeram querem o bem da cidade. A diferença é que uns têm uma visão um pouco diferente dos outros. O prefeito Jean tem comentado, e a minha visão é a mesma que a dele, que a Câmara Municipal diversa, ela nos possibilita a contraposição de algumas ideias. Eu costumo repetir, Paulo, na minha vida inteira, que a melhor ideia não é a minha nem a tua, mas aquela que nós vamos construir juntos. E não é diferente na relação do Executivo com o Legislativo. Então, acho que é do meu perfil, se o prefeito precisar de mim nesse papel também, eu gosto muito de conversar, eu gosto muito de buscar o consenso, eu gosto muito de buscar a melhor ideia numa discussão. E acho que a nossa relação com a Câmara Municipal vai ser uma relação produtiva, uma relação com propósito, querendo o bem da cidade. Por que republicanos? Quando eu decidi entrar na vida político-partidária, apesar de eu já fazer política associativista, etc., há muitos anos na minha vida, eu fui olhar os partidos que estavam aí disponíveis. E o republicano, ele tem os 10 princípios do Partido Republicano que fecham com muito do que eu acredito. Você nunca consegue se encaixar no manequim perfeito de nenhum partido, porque os partidos são diferentes. Mas o republicano valoriza a livre iniciativa. Ele tem, dentro dos seus 10 princípios, a tecnologia como forma de desenvolvimento. É um partido que busca a liberdade de expressão, a liberdade de ideias. Então, quando eu comecei a ver o Republicanos e conheci o deputado Sérgio Mota, que é o presidente estadual, teve uma afinidade pronta com ele naquele momento e eu tomei a decisão de me filiar no Republicano ainda no ano passado, e o Republicano fazia parte da base de apoio do prefeito Jean Loureiro na coligação da sua reeleição. Qual é a sua expectativa em relação ao Brasil? Como empresário e agora também como político. Eu vejo o Brasil como um grande potencial. Eu vejo o Brasil como um país que está se encontrando e valorizando a ele mesmo, né? As pessoas estão tendo mais gosto pelo Brasil, querendo participar mais. A política se tornou um assunto do dia a dia.
E como nós falamos no começo, nada se resolve se não for através da política. E acho que a gente está evoluindo como nação, como população, como cidadão. As coisas estão indo bem e se não fosse essa pandemia, esse ano nós teríamos um ano muito bom no Brasil. E eu espero que no futuro a gente possa retomar o crescimento. No futuro retomar o crescimento. Agora, o que espera para 2021, depois de todas essas agruras de 2020? Vai ser um ano difícil, mas um ano de recuperação. Se nós conseguirmos estabilizar essa questão da Covid, da pandemia, seja via uma vacina ou outra solução que aparecer, eu acho que será um ano de início de recuperação. Mas você tem razão, Paulo. Nós andamos para trás aí 2, 3, 4 anos que nós vamos ter que, de novo, remar para voltar ao ritmo de crescimento que todo mundo espera e precisa. Em relação à política, me chamou a atenção o que acabaste de dizer. Eu estou achando que hoje as pessoas sabem mais de política do que da seleção brasileira. Com certeza. É capaz de saberem os 11 ministros do STF, mas não os 11 jogadores da seleção. Isso é bom, é uma questão de cidadania. As pessoas melhoram a sua capacidade de escolha, a sua forma de escolher os seus representantes. Eu sou muito animado com isso. E quando decidiu entrar na política, como é que foi a conversa em casa? A conversa em casa foi boa. A minha mulher olhou para mim e disse assim, eu sabia que um dia tu ias conversar comigo a esse respeito, porque tu tens essa vontade de participar, tu está sempre disponível para todo mundo, está sempre querendo, de alguma forma, fazer a diferença na vida das pessoas, que é o propósito das empresas que eu sempre trabalhei. Eu queria te agradecer a gentileza de ter vindo até aqui, conversado aqui conosco. As pessoas nos acompanharam aqui, conheceram um pouco mais do vice-prefeito eleito aqui de Florianópolis e lhe desejar uma boa sorte e tomara que todos esses sonhos se tornem realidade, porque vai ajudar todos nós, vai ser bom para todos nós. Muito obrigado, Topázio. Muito obrigado pela oportunidade, Paulo, e eu estou muito animado e esperando que tudo corra bem. Obrigado e uma boa noite. E, pessoal, amanhã é a vez do Luiz Carlos Prates. E eu vou ficando por aqui. Terça-feira a gente se reencontra. Beijo e até amanhã.